Bom dia. Hoje eu vou apresentar aqui o que eu quis chamar de indução Lens Faraday. Eu sou o aluno Pedro Kramer, Pedro Kramer Caim, e eu sou da turma M3 integrado. E eu vou estar falando aqui sobre ímãs, eletroímãs, tecnologias que envolvem e ação motora, ação geradora e as leis de Lenz e Faraday. Eu quis começar explicando os ímãs e os campos eletromagnéticos, porque eu acho que sem um conhecimento de tais matérias, não teria como, assim, não seria viável, não seria cabível a explicação do resto da matéria. Ímã pode ser encontrado na natureza e tem um efeito conhecido como um campo eletromagnético. Geralmente ímãs são formados de ferro, níquel, e tais capacidades de atração e de repulsão se devem ao campo eletromagnético. O campo eletromagnético é basicamente uma energia que se dá por dois polos diferentes, polo norte e polo sul. E o campo sempre vai seguir do polo norte ao sul, mesmo que diferente do formato deles. Ele pode ser uma bola, um quadrado, não importa o formato, sempre vai ter uma divisão igual onde estará o polo norte e o polo sul. E digamos, hipoteticamente, se eu cortar esse ímã ao meio, vai se formar dois novos ímãs com norte, norte e sul, indiferente de qualquer outra questão. E agora que já se sabe sobre ímã, eu vou falar sobre eletroímãs. Eletroímãs também são bem importantes para o entendimento da lei de Lenz e Faraday. Por quê? Eletroímãs, basicamente, quando há uma corrente de energia, sempre forma mesmo que desprezível, sempre forma um campo eletromagnético. Porém, certos tipos de mecanismos são feitos para que tenha um grande... Ai, sem querer voltei. Mesmo que de forma desprezível, ainda vai ter um campo eletromagnético quando se passa uma corrente, e tem mecanismos que são feitos para criar campos eletromagnéticos. Por exemplo, esse aqui. Temos uma pilha com polo negativo e positivo, pelo qual passa uma corrente, quando isso aqui está ligado, passa uma corrente que é passada por essa pedaço de metal, por esse prego de metal, de ferro. O que acontece? Esse campo, o campo gerado por isso aqui, vai formar com que a corrente, para descobrir para onde seria a direção do campo, né, onde seria o norte, onde seria o sul, se aqui é sul, se aqui é norte, ou se aqui é norte, se aqui é sul, a gente tem que prestar atenção bem para a corrente. Olha, a corrente está vindo para cá. E a dica que eu tenho para você é que tem uma forma de descobrir qual que é a direção do campo de um eletroímã. Isso você vai usar a técnica da mão direita. Você vai, com seu dedão, botar na direção do campo. Eu estou pegando referência, quer dizer, em direção à corrente. Estou dando referência para cá. Então, meu dedão vai estar para cá. Os meus dedos de cima, eles vão abraçar o resto do fio. E eles vão representar para onde que vai estar o campo eletromagnético. Então, aqui a gente pode ver que vai estar corrente, ela vai estar seguindo para cá, né? A corrente vai estar seguindo para cá, e o campo vai estar fazendo com que aqui seja o norte e aqui seja o sul, por exemplo. Então, se a gente colocasse, digamos, um ímã com o polo sul virado para cá, ele ia se repelir, mas se com o polo sul virado para cá, ele ia se atrair. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre eletroímãs. Já posso passar para o tema mais complicado, que é a lei de Lenz e a lei de Faraday. O que diz a lei de Lenz e Faraday? Explicando com os termos técnicos, eu acho que fica muito difícil de entender, muito incompreensível, mas eu vou falar mesmo assim. Olha, a lei de Lenz diz que ao aproximar um ímã de uma espira, irá se criar um campo de direção oposta ao ímã, e ao se distanciar, criará um campo de mesma direção. Como eu disse, é meio difícil de entender o que ele quis dizer com isso. Mas basicamente, junto com a lei de Faraday, a lei de Lenz funciona assim. Porque a lei de Faraday, que eu depois vou explicar em detalhes, diz que a aproximação de ímã vai criar uma corrente, por conta da força eletromotriz induzida. Então, quando a gente se aproxima a um ímã,
quando o campo eletromagnético chega a essa espira, ela vai irritar, perturbar os elétrons de tal forma que, ao se aproximar, vai ter uma corrente que vai seguir de cá para cá. A corrente vai seguir da esquerda para a direita. Então, vai se formar um campo de direção oposta, um campo que vai vir de cá para cá. Entendeu? Como posso explicar? Tá vendo que a seta vai para cá? É porque nessa imagem está mostrando a distanciamento. Mas se a seta estivesse para cá, todo esse campo estaria virado para esse lado. Então essa seta aqui estaria aqui. E ao se distanciar, vai ocorrer o que ocorreu aqui. No meio do caminho não vai ter campo, não vai ter nada. E quando criar uma distância certa, vai criar um campo que vai ser idêntico a esse aqui, se aproximando. Então, ao se aproximar o ímã dessa espira, ela vai se repelir. Mas ao se distanciar, ela vai se atrair. Então vai ficar meio que... Esse é o vai e volta. Claro que se eu botar um ímã do outro espira, isso não vai acontecer por conta de N motivos. Não vai ficar indo e voltando. E pensando na lei de Faraday, por que a lei de Faraday diz que quando se aproxima, cria-se uma tensão? Por quê? Quando a gente aproxima um ímã ou quando a gente afasta, a gente vai criar a gente vai perturbar os elétrons de tal metal, tal fio. E quando a gente perturba esses elétrons, vai criar um potencial onde um lado vai estar parcialmente negativo e o outro lado vai estar parcialmente positivo. Então, e é nessa variação, só nesse momento de movimento, estaticamente não vai causar nada, por causa que a força eletromotriz ela vai se igualar à variação do campo, essa variação do campo sobre a variação do tempo. Então, quanto mais rápido a gente aproximar e afastar um ímã de uma espira, maior vai ser a força eletromotriz induzida. E quanto maior a força induzida, maior seria a tensão. Logo, poderíamos, por exemplo, acender uma lâmpada. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, quando se aproxima a lâmpada acende e quando começa a afastar a lâmpada se apaga. Isso aqui é um ímã e isso aqui é uma peça de metal que, ao se aproximar, cria um campo, cria uma energia. E já a ação motor e a ação geradora, elas se dão por motivos bem parecidos, mas ao mesmo tempo um pouco contrários. Essa aqui é a ação geradora. Basicamente, quando se gira essa manivela, a gente vai fazer com que essa espira se aproxime de um polo e essa aqui se aproxime de outra. Mas só que no momento as duas vão se afastar de ambas e vão trocar de posição. Isso vai criar uma tensão, uma corrente. E essa corrente ela vai ser catalisada por conta desses dois pentes, é assim que eu vou chamando. E esses pentes vão raspar nesses anéis que estão conectados, que vão girar juntos. E ao raspar com esses anéis, eles vão absorver essa energia, vão mandar essa tensão para frente. E que através de fios podem ser ligados a qualquer outro tipo de mecanismo. Por exemplo, uma lâmpada, um outro gerador, pode ser ligado a outras coisas. E a manivela em si pode ser trocada por outras coisas, como por exemplo, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, entendeu? A questão é o movimento. A manivela foi só um exemplo, poderia aqui ser uma pá captando o movimento da água, de uma queda da água, empurrando essa pá, girando isso aqui. E já essa pilha, temos aqui, por exemplo, esse fio de cobre aqui ligado a uma pilha. E aqui é o polo negativo da pilha, que é o polo positivo. E aqui temos um ímã de polo norte para cima. Olha só o que acontece. Quando se passa energia aqui por esse fio de cobre, a gente pode ver que vai criar um campo eletromagnético para cá, com norte para cá, porque vai vir de cá para cá. Só fazer a lei da mãozinha. Corrente está vindo para cá, logo mãozinha, então vai ter um campo vindo para cá, fazendo com que se afaste. Mas quando girar, essa parte de cima também tem um campo que é contrário a esse, também tem um polo norte. Então, esses polos vão ficar fazendo que se gire. Então, essa seria a ação motora, que seria o inverso dessa, mas que segue o mesmo princípio. E obrigado por assistir, essa foi a apresentação.
Aqui eu botei um meme, que seria mais ou menos do aluno tentando entender essa frase, que eu acho bem complicada, assim. Tipo, ela somente base, mas quando a gente destrincha ela e divide ela em várias partezinhas, explicando cada termozinho, ter como entender melhor. E é isso, obrigado por assistir.